Muito bem, estamos de volta aqui para a lição de número 8 do curso de Ética Cristã da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2. A lição 8 vai tratar da liberação das drogas, um problema ético nos nossos dias. Não faz muito tempo que o autor desse livro assistiu uma série de reportagens de Stacey Dolley sobre o assunto das drogas no mundo. De início, a jornalista britânica mostrou como a cocaína é produzida em alguns países da América do Sul. No Peru, o entorpecente é cultivado como se fosse lavoura de arroz ou uma cultura de feijão. Nessa maldita lida, famílias inteiras acham-se perigosamente comprometidas. Do pai ao menor dos filhos, todos amanham o solo, regam as plantas e colhem-nas e preparam cuidadosamente as folhas. Depois vêm os barões da coca, manufaturando tão abundante colheita, leva o seu tráfico ao Rio de Janeiro, a São Paulo e as cidades mais conhecidas do nosso imenso Brasil. Sua logística é impecável. Ainda insatisfeitos, estende o seu comércio para a América do Norte, um dos maiores consumistas da famosa droga. E de lá Europa, Ásia, seus laboratórios enfrandonhos na selva, que trabalham dia e noite. Stacey Dolley revela ainda que as drogas estão fazendo em países como Ucrânia e Tailândia. Os jovens ucranianos destroem-se com um entorpecente, que curiosamente é chamado de crocodilo. Na realidade, é a mais perigosa e letal do que o temível réptil. Esse nem sempre mata. Aquele não dá chance alguma ao usuário. Trucida lentamente e dolorosamente ao longo de 2 anos. Quando os adolescentes tailandeses deixam-se aprisionar pela iaba, uma variação bastante perversa da metafetamina, depois de haver assistido às reportagens de Stacey Dolley, pergunta-se se as drogas são tão deletérias. Por alguns governos, têm a sua legalização como política pública. Nesse capítulo, nós vamos mostrar por que, como cristãos, somos contra a liberação das drogas. É chegado o momento de socorrermos os viciados, arrancando-os da garra da morte e do próprio inferno. Não podemos permitir que essa desgraça venha infelicitar a nação também brasileira. E vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, trataremos as drogas, a fuga que aprisiona. No texto 2, a dimensão escatológica das drogas. Texto 3, por que o ser humano usa drogas? E, finalmente, a ilusória liberação das drogas. Texto 1, drogas, a fuga que aprisiona. Narra a Bíblia que Noé, o lavrador e amante do solo, plantou uma vinha. Logo após a grande inundação, ou seja, o dilúvio, o fruto da vide já recolhido é pisado no lagar. Industrializou-se num vinho tão inebriante que levou o patriarca a desnudar-se em sua tenda. Gênesis 9, verso 21 e 22. O final da história não poderia ser mais lamentável. Devido à própria imoderação, Noé viu a sua casa dividida espiritualmente e emocionalmente. Apesar de o vinho ser visto na Bíblia como símbolo da alegria, recomenda o apóstolo Paulo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Mas o que tem a ver o vinho com as drogas? Rigorosamente, o vinho não é droga. Todavia, ingerido em excesso, transforma-se num traiçoeiro entorpecente. Vai lá que diga o patriarca Noé. Por isso,
recomendamos a abstinência. Se o fruto da vide pode ser tão danoso, o que não diremos da cocaína, da heroína e a tão popular decantada maconha? Por que Deus criou certas plantas? Se nós olharmos e notarmos que essas plantas, elas têm caracterizantes anestésicos e são benjazesas em procedimento que seriam dolorosos e inevitáveis. E para quem não sabe, alguns anestésicos são extraídos de plantas que, se ilicitamente, indevidamente consumidas, entorpecem, narcotizam e até levam ao óbito. Mas, usadas sabiamente, pode sim ser um curativo para muitas pessoas, como a própria cocaína hoje é usada na cura de pessoas que sofrem de ataques epiléticos. Na América pré-colombiana, a coca também era usada numa intervenção bastante delicada, conhecida hoje como trepanação. Os médicos incas e maias, enquanto abriam o crânio dos pacientes, mascavam folhas de coca e de vez em quando cuspiam na incisão para que a área afetada permanecesse insensível. Assim, o paciente ia resistindo à dor e ao desconforto. Se recuarmos um pouco mais, encontramos Hipócrates, o pai da medicina, 460 a 360 a.C., e Plínio, o Velho, 2379, experimentando as mais estranhas plantas no intuito de encontrar novas sedações. A anestesiologia, pois, andejou um longo e período caminho até nossos dias. Discorrendo sobre tais dificuldades, queixou-se Gabriele Folápio, 1523 a 1562, quando os soporíferos são fracos, tornam-se inúteis, quando fortes, matam. A manipulação de tais substâncias é muito perigosa. Empregadas fora da área médica levam à morte. Mesmo na medicina, requer exaustivas experimentações, protocolos e controles. A fase científica dos anestésicos teve início com o dentista americano William Thomas Green Morton, 1819 a 1868. O experimento deu-se em 16 de outubro de 1846, no Hospital Geral de Massachusetts, ante uma seleta audiência. O Dr. Morton demonstrou a eficácia de sua cirurgia sem dor e, para tanto, auxiliou com o anestesista, o cirurgião John Collis Warren, 1778 a 1856, ao extrair um tumor de pescoço de um jovem. Esse, ao inalar uma dose calculada de éter, dormiu profundamente, possibilitando à equipe médica um trabalho seguro e tranquilo. Ao constatar que o paciente nada sentira durante a cirurgia, o Dr. Warren exclamou: "Isso não é uma farsa." Em sua sabedoria, Deus criou as plantas, dos quais os médicos extraem curas e alívios. Aliás, a própria Bíblia recomenda o reconforto dos enfermos, dizendo: "Dai bebida forte aos que perecem", Provérbios 31, verso 6. Indevidamente usados, porém, essas substâncias tornam-se vício e morte. Apliquemos o mesmo princípio ao veneno da cobra. Na medicina, salva. Injetado pelo réptil, mata. E o que não falta em nosso mundo é serpente para inocular em nossas crianças e jovens substâncias mais destrutivas. Drogas ilícitas. Consta que Hassan ibn Sabah, um muçulmano xiita do século XI, comandava na Síria um pequeno exército, cuja única função era executar seus adversários políticos. Para tornar seus comandados mais cruéis, o velho da montanha, como Hassan era conhecido, entorpecia-os de haxixe. Assim, seus rachachim saíam por aquelas terras espalhando o terror e a morte.
E daí surgiu a palavra assassino, que etimologicamente significa consumidor de haxixe. A droga ilícita, portanto, é aquela consumida recreativamente ou criminosamente, prejudica não apenas o usuário, entorpecendo-lhe os sentidos e arrancando a realidade, mas também os que se acham ao seu alcance. Se considerarmos rigorosamente essa definição, incluiremos nessa classe as bebidas alcoólicas e os cigarros também. Apesar de vendidos livremente, prejudicam, sim, a saúde e reduzem drasticamente a expectativa de vida do viciado. Os produtos étlicos, aliás, vêm sofrendo pesadas restrições no Brasil, devido aos muitos acidentes que provocam no trânsito. Nenhuma droga, e até mesmo as terapêuticas, pode ser consumida recreativamente ou criminosamente. Num primeiro momento, recreação. No instante seguinte, crime. Por isso, as substâncias extraídas das plantas e utilizadas pela medicina têm de ser controladas de forma rigorosa. O remédio que cura, tomando com a devida prescrição, pode matar se for tomada sem a prescrição. Se as bebidas alcoólicas e os cigarros podem ser controlados, o que não diremos da maconha, da cocaína e de outros psicotrópicos? Tudo começa com a maconha. Foi-se o tempo que os presidentes norte-americanos eram referência moral e até espiritual. A Bill Clinton, que governou os Estados Unidos de 1993 a 2001, atribui-se uma frase que, no mínimo, pode ser classificada de escandalosa e dispensável. Sim, eu fumei maconha, mas não a traguei. Mas para um político metido em escândalos com sexo, tal declaração não passou de um simples requinte biográfico. O interessante é que tudo começa com a maconha. O usuário de drogas pesadas geralmente inicia com um subproduto mais popular, que é a cannabis sativa. Em seguida, experimenta a cocaína, depois o crack. E assim vai se matando aos poucos. É justamente por essa droga que alguns governos, notadamente os da esquerda, buscam legalizar o comércio de entorpecentes. A maconha não é tão inofensiva quanto se imagina. Substância daninha e tremendamente prejudicial à saúde, foi aqui introduzida no que parece pelos escravos africanos e não demorou a difundir-se pelas Américas. A lista de seus males é longa e entediante. Surtos psicóticos, perda de memória, aprendizado ineficiente, sonolência, falta de coordenação motora, ansiedade, depressão, transtornos do humor, câncer nos pulmões, laringe e testículos, disfunção sexual, bronquite, tosse seca e prolongada, náusea, vômitos e taquicardíaca. Sua crise de abstinência é caracterizada por apatia, irritabilidade, insônia, sudorese e etc. Se a maconha causa todos esses malefícios, por que tanto empenho em se legalizá-la? Aliás, por que tantos louvores aos seus poderes curativos? Suponhamos que o canabidiol, extraído de cannabis sativa, possui algo de valor terapêutico. Nesse caso, como agirá o governo? Com o mesmo rigor empregado às demais substâncias utilizadas pela indústria farmacêutica. Mesmo assim, sua utilização recreativa deve continuar a ser proibida, que as autoridades se ajuizem e pesem os pós e os contras. Cuidado com os remédios que matam. Vamos lá, associa a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Por causa do vinho, viu a própria casa dividida espiritual e emocionalmente. Aqui é Noé, letra E. Recomenda não embriagar com vinho, no qual a dissolução. Aqui seria Paulo em Efésios 5,18, letra A. 8,2, letra A.
Sua manipulação é perigosa, empregada fora da área médica leva à morte. Aqui é a maconha, do original hashashin, etimologicamente significa consumidor de haxixe, letra C, assassino. Por meio dessa droga, alguns governos, notadamente os da esquerda, buscam legalizar o comércio de entorpecentes soporíferos aqui, letra B. Na 8.3 é a letra B, soporíferos, e 8.5 é a letra D, maconha. Corrija aí, 8.3, letra B, 8.5, letra D. Vamos para marque C para certo e E para errado. Deus criou as plantas, dos quais os médicos extraem curas e alívios, indevidamente usadas, porém as substâncias tornam-se vício e morte, certo? 8.7. O autor, Cláudio Honor de Andrade, defende que o cigarro e as bebidas alcoólicas sejam classificados como drogas ilícitas, porque prejudica não apenas o usuário, entorpecendo-lhe o sentido, arrancando a realidade, mas também os que se acham ao alcance, certo? 8.8. As bebidas alcoólicas e os cigarros são vendidos livremente, porque não afeta nem a saúde nem a expectativa da vida do viciado. Errado. Afeta sim. Se o canabidiol extraído de cannabis sativa possui algum valor terapêutico, deve o governo agir sobre ele com o mesmo rigor empregado as demais substâncias utilizadas pela indústria farmacêutica, certo? 8.10. A maconha, subproduto mais popular da cannabis sativa, é inofensiva. Errado. O usuário de drogas pesadas geralmente inicia-se com maconha, certo? Vamos à dimensão escatológica das drogas. Aparentemente, as drogas pouco têm a ver com a feitiçaria. Todavia, quando estudamos as religiões pagãs, quer da Europa, quer da América, constatamos andarem elas de mãos dadas e não pode dissociar-se. Haja visto o santo Dayami, essa prática travestida de manifestação cultural, surgiu na região amazônica no início do século XX. Sua liturgia é embalada por um entorpecente conhecido como ayahuasca. A beberagem, entretanto, nada tem de inofensivo. O etogênio nela presente altera a consciência do usuário e, não raro, leva à prática de atos violentos e criminosos. Se atentarmos à essência dessa e de outras drogas, haveremos de concluir elas têm íntimo relacionamento com os poderes das trevas. A dimensão escatológica das drogas. Quanto mais nos aproximamos do final dos tempos, mais as drogas se difundem e as vítimas delas se fazem. Houve um tempo em que apenas os jovens deixavam entorpecer-se. Hoje, porém, não há mais vítimas preferenciais, adolescentes, idosos e até crianças são aprisionadas pelas substâncias ilícitas. Enfim, podemos cair nas garras químicas de Satanás. Ao profetizar os últimos dias, escreve João: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram da obra de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrepender dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, verso 20 e 21. O texto sagrado parece indicar que todos os pecados nesse período terão início com a adoração aos demônios. E como só ia acontecer essas ocasiões, descabarão as mais variadas iniquidades, entre as quais as feitiçarias. O evangelista coloca essa prática no plural, pois múltiplas são as alquimias no fabrício das drogas. A palavra grega farmakeia, traduzida em português como feitiçaria, tem a ver com o processo do uso e difusão de entorpecentes. É o mesmo substantivo empregado para qualificar a ciência farmacêutica. Se beneficia da humanidade, amaiando, até curando as doenças,
a qual leva à degradação espiritual, mental e física dos homens, mulheres e crianças. O uso de drogas hoje transformou-se numa religião informal, que pouco a pouco vai se formalizando aqui e ali com apoio oficial. Certos governos ainda não sabem que é o lucro que se obtém com entorpecentes, nada se comparado aos prejuízos que eles acarretam. Vivemos dias semelhantes ao do faraó do Êxodo, até mesmo mandaria achar enfeitiçados pelas drogas. A alquimia moderna. A alquimia foi muito praticada na antiguidade, da Mesopotâmia ao Egito, passado pela Europa até a América pré-colombiana. Feiticeiros e mágicos sonhavam em descobrir o elixir da longa vida, transformar pedras em ouro e criar um ser artificial. A feitiçaria nada disso criou, mas deu grande impulso à produção de tóxicos e entorpecentes. Ao invés do elixir da longa vida, acabou por encurtar a existência humana. Em vez da pedra filosofal capaz de transformar tudo em ouro, veio o crack, que reduz a farrapos homens, mulheres e crianças. Toda uma geração quimicamente cativa. Se antes da alquimia era exercida por magos e feiticeiros, com aqueles que frequentavam a corte de Faraó, hoje é praticada por insuspeitas donas de casa. Assisti recentemente uma reportagem que mostrava como a metanfetamina é produzida domesticamente. Os dependentes vão ao mercado, compram determinados produtos que são separados e são inofensivos. Misturado, causa efeitos hilariantes, apetite sexual desordenado e psicoses. Dessa forma, a feitiçaria moderna vai ganhando bairros elegantes que em nada lembram as favelas e comunidades do terceiro mundo. Todos os que as ocultas produzem, consomem e traficam drogas acham-se inclusos no pecado da feitiçaria. O intrigante, certos filmes mostram belas feitiçarias e lindas bruxinhas, fazendo poções e remédios seus redutos caldeirões, como tudo se não passasse de um jogo inofensivo e pueril. Quanto mais o tempo corre, mais a feitiçaria desses últimos dias vitimará a humanidade. O uso de drogas tem muito a ver com a insatisfação espiritual. Sem Deus e sem paz nesse mundo, o homem procura satisfazer a alma, utilizando substâncias que logo levá-lo-ão à morte física e à perdição eterna. Assinale com X a alternativa correta. Observando as religiões pagãs, quer da Europa, quer das Américas, constatamos que as drogas são associadas, letra B, à feitiçaria. 8.13, as drogas têm íntimo relacionamento com, aqui, letra A, os poderes das trevas. 8.14, o uso de drogas tem muito a ver com, letra C, a insatisfação espiritual. Marque C para certo e para errado. 8.15, as drogas nada tem a ver com feitiçaria. Errado. A beberragem, o chá ritualístico do santo Dayami, altera a consciência do usuário e, não é raro, leva à prática de atos violentos e criminosos. Certo. Somente os jovens correm o risco de ser aprisionados pelas substâncias ilícitas, as quais o autor chama de garras químicas de Satanás. Certo. Em Apocalipse 9, 20 e 21, a palavra grega farmakeia, traduzida em português como feitiçaria, tem a ver com o processamento, uso e difusão de entorpecentes, certo? Todos os que as ocultas produzem, consomem e traficam drogas acham incluso no pecado de feitiçaria, certo? Texto 3. Por que o ser humano usa drogas? Em seu romance Os Portais da Percepção, Aldous Huxley, de 1894 a 1963, descreve sua experiência com as drogas. Supervisionado medicamente, o escritor inglês experimentou o peyote, um pequeno cacto sem espinhos, utilizado sacramentalmente por indígenas mexicanos,
E, segundo ele, suas percepções abriam-se com o entorpecente. De fato, a mescalina, como o alucigênio é conhecido, afeta a mente humana, desguarnecendo e deixando-a vulnerável às mais nocivas influências, inclusive as espirituais. Em seu admirável Mundo Novo, descreve Huxley uma sociedade descristianizada, sem qualquer vínculo familiar. Ali, as crianças são educadas sexualmente desde a mais terna idade, enquanto a religião é substituída por uma droga chamada soma. Estando alguém triste, logo ingere o entorpecente e a alegria reaparece. Lamentavelmente, o Mundo Novo de Huxley aí está. Não é admirável nem novo, é uma distopia infernal. Ao invés da soma que, segundo ele, nenhum efeito colateral produz, hoje os viciados são destruídos pelo crack, pelo crocodilo e por outros venenos igualmente letais. Não porque as pessoas optam pelas drogas, razões que as levam a se autodestruírem. Motivos espirituais. Como já vimos, o uso da droga está intimamente relacionado ao culto pagão, quer na Europa, quer na Ásia ou na África. A adoração aos ídolos ou ao próprio demônio é acompanhada, via de regra, pelo consumo de alucigênios. Os amerídeos ainda hoje servem de exóticas e fortes beberragens na invocação do espírito e na cura de seus doentes. O consumo ritual de entorpecentes ganha proporções cada vez mais alarmantes. Com isso, as autoridades se veem constrangidas a intervir e o entorpecimento eucarístico já é conhecido em alguns lugares para manifestação religiosa, já visto o Santo Daime. Depreendemos do Apocalipse que o império do Anticristo será caracterizado pela adoração de demônios. Será um narco-império. Logo, a feitiçaria, cujo ponto forte é a alquimia das drogas, alastrar-se-á por todo o mundo, levando pessoas de todas as idades a se drogarem. Com mais entorpecente, mais os demônios se apoderam dela. Sobre os efeitos do alucinógenos, os filtros mentais que falam dos Hux serão destruídos, facultando o espírito e a mente, a humanidade às influências de Satanás. Não se admira, pois, que nesse período o diabo logrará dominar fisicamente e espiritualmente os filhos de Adão. Alguns governos, maldosamente, buscam liberar as drogas, porque quanto mais entorpecido estiver o povo, mais fácil se torna dominá-lo. Todavia, uma nação sadia, forte e instruída na palavra de Deus jamais será tiranizada. Motivos criminosos. Não era apenas os homens de Hassan bin Sabah que enchiam de haxixe a fim de matar e pilhar seus adversários. Hoje, mais do que ontem, quadrilhas usam as mais estranhas drogas para encherem de coragem, roubar e destruir. Sob efeito da maconha, assassinos já foram totalmente perpetrados, quando assaltos já não foram cometidos. Mesmo confrontando as estatísticas que são alarmantes, alguns governos ainda lutam pela legalização das drogas. Por que tamanho interesse? As drogas são usadas como ritual de iniciação dos quadrilheiros. Se o novato dispõe a usá-lo, é sinal de que também se disporá aos crimes mais hediondos. E os jovens que, mantidos em cativeiro, são prostituídas sob a dependência da cocaína. Sim, algumas dessas moças que são arrancadas de sua materna e mandadas ao exterior são tratadas como escravas descartáveis. Motivos sociais. Não são poucos os que se iniciam nas drogas buscando alguma aceitação social. Hoje, nas altas rodas, amanhã jazerão muitos deles nas calçadas e sarjetas, mendigando um naco de pão, ou roubando e matando para manter o maldito vício. O governo deve fazer campanhas antidrogas. Os jovens terão direito de saber caso se enverde nesse caminho, que as autoridades tenham juízo e coloquem comum acima de suas agendas. A liberação de drogas em países como o Brasil tornará a sociedade ainda mais violenta, desprotegida e miseráveis.
motivos suicidas. Numa das composições mais controversas, declara Cazuza, de 1958 a 1990, meus heróis morrem de overdose. O cantor expressa uma indesejável realidade do nosso tempo. Não são poucos os ícones da cultura pop, no auge de sua carreira, que vieram se destruir por meio de uma dosagem letal de drogas. Aparentemente, não lhes faltava dinheiro, fama, poder. Sim, nada material lhes faltava. Mas a semelhança de Eclesiastes, vieram descobrir que tudo é vaidade, que é correr atrás do vento. Ao contrário do pregador que voltou à comunhão com Deus, esses morreram insatisfeitos e tristes. O autor canadense Cory Mott tinha apenas 31 anos quando se vitimou por uma combinação letal de álcool e heroína. Em 13 de julho de 2013, o mesmo destino teria a atriz Anna Nicole Smith, que morreu aos 39 anos em 8 de fevereiro de 2007. Em seu sangue foram encontradas 7 substâncias pesadas. Se retrocedermos um pouco mais, encontramos a atriz Judy Garland, que veio a falecer em 22 de junho de 69, devido a uma superdosagem dos barbitúricos. As mais famosas vítimas da droga foram Marilyn Monroe, tida como a mulher mais bela do cinema, faleceu em consequência de uma ingestão de barbitúricos em 5 de agosto de 1962. Ela tinha apenas 36 anos. E que todas as celebridades tinham em comum? Um grande vazio na alma, buscando preenchê-lo, conquistar a fama, amontoar riquezas, tiranizar o coração dos seus fãs, desfrutar de muito poder pessoal. No sexo, não acharam satisfação. Constataram que o dinheiro é incapaz de comprar a tão almojada paz espiritual. Eis porque mergulham no mundo das drogas e dessas abusam até as derradeiras consequências. Assinale com X a alternativa correta. Os motivos que levam as pessoas à autodestruição através das drogas podem ser espirituais, criminosos, sociais ou suicidas. Letra A. Também pode ser... letra A. Vamos a 821. Para evitar que as mais pessoas enveredem pelo caminho das drogas, o governo deve, letra C, fazer campanhas antidrogas. 822. Muitas celebridades detentoras de fama, riqueza e poder pessoal deram fim à própria vida por meio de uma overdose porque todas estão corretas. Não acharam satisfação, tinham um grande vazio na alma, faltava-lhe paz espiritual. Vamos ao último texto, texto 4, a ilusória liberação das drogas. Diante do que já vimos, não entendo porque alguns governos se esforçam por legalizar o uso de drogas, que hoje são ilícitas. Apresentaremos algumas razões pelas quais acreditamos que a legalização de tais substâncias acabará por destruir as bases da sociedade moderna. Se algum ideólogo acha que sua legalização os países emergentes torna mais rico, engana-se. A legalização não diminuirá o tráfico de entorpecentes. Se as autoridades supõem que a liberação da maconha, o problema do tráfico será solucionado, enganam-se. Isso porque os traficantes, sempre ávidos de lucro, introduzirão drogas cada vez mais pesadas no mercado do vício, fragilizando ainda mais o Estado. Mesmo que o governo venha a legalizar também o crack, o crocodilo e a aba, o problema não será resolvido. Nesse caso, terá de transformar a metade do Brasil num hospital e a outra metade num cemitério. Ora, se as autoridades enfrentam dificuldades em controlar a circulação de medicamentos, como poderá incumbir-se na administração de entorpecentes e alucinógenos? Por conseguinte, deve o Estado aparelhar para combater o tráfico de drogas na fonte e nas fronteiras, pois os barões das drogas são mais espertos que os agentes do governo.
Requer-se pôr mais energia no combate às drogas. A legalização não trará lucros ao Estado. Que o governo anseia por criar novos impostos, todos sabemos. Mas que lucro obter da legalização da maconha ou da cocaína? Suponhamos que sobretaxe ambas as drogas, nesse caso virá o traficante com um produto mais barato, de mais acesso e isento de impostos, que é o caso de obter a droga de cada dia. Como um abismo chama outro abismo, deve o governo preparar para receber legiões de viciados, procurar hospitais, postos de saúde em busca de tratamento. E se o sistema de saúde é ineficiente para realizar procedimentos básicos e comezinhos com a prevenção do câncer de mama, como poderá arcar com milhões de crianças, jovens e adultos chegando do mercado de drogas? O cigarro, que é tido como uma droga lícita, dá algum lucro ao governo? Os impostos arrecadados com a sua venda, cujos tratamentos cancerígenos que bate à porta do Sistema Único de Saúde, e as bebidas alcoólicas, cobre as despesas com acidentes ocasionados por motoristas embriagados, vidas ceifadas? Da legalização não controlará os traficantes. Talvez o governo pense que a legalização de certas drogas terá condições de controlar os traficantes. Tola ilusão. O tráfico é o Estado dentro do Estado. O tráfico tem suas leis, regras e o seu próprio exército. Só não toma o poder de vez porque o aparato governamental ainda é forte. Aliás, sua estrutura em algumas ocasiões tem se mostrado infalível. Portanto, ainda que aceite alguns armísticos com o governo, os traficantes jamais deporão as armas, porque não está disposto a abrir mão de bilhões de dólares que todos os anos são carreados aos seus cofres. Que nos sirva de exemplo a experiência colombiana. Dentro do país opera um poderoso Estado sob vistuosa roupagem ideológica de esquerda que busca destruir o Estado de Direito a fim de implantar um narco-ditadura na região. Quando os acordos do governo de Bogotá já não tentou estabelecer com a guerrilha, nenhum delas se vingou, porque a ilegalidade mostra mais lucrativa do que a legalidade. Conclusão. Evangélico que somos, jamais concordaremos com a legalização de drogas. Aliás, somos contrários também a determinadas drogas lícitas, como cigarro, bebidas alcoólicas, que são tão nocivas quanto as ilícitas. Por isso mesmo, construamos uma sociedade moderada e abstinente. Ao invés de o governo desgastar-se numa política pública como a legalização de drogas, por que não investir na recuperação dos milhares de crianças e jovens por todo o Brasil que se acha vítima das drogas e da delinquência? Que a prioridade tenha prioridade em nosso país. Marque C para certo e E para errado. 8.23. A legalização das drogas ilícitas acabará por destruir as bases da sociedade moderna. Certo. A legalização das drogas ilícitas diminuirá o tráfico de entorpecente e controlar os traficantes. Errado. A legalização das drogas ilícitas não trará lucro ao Estado. Ao contrário, acarretará mais despesas com a saúde. Certo. Em vez de desgastar numa política pública, com a legalização das drogas, o governo deve investir na recuperação das milhares de crianças e jovens que por todo o Brasil acham-se vítimas de drogas e da delinquência. Certo. 8.27. Os evangélicos constituímos uma sociedade moderada e abstinente. Certo. Assinale com X a alternativa correta. Por revisão da lição. Por causa do vinho, viu a própria casa dividida espiritual e emocionalmente. Letra B, Noé. Observando as religiões pagãs, quer da Europa, quer das Américas, constatamos que as drogas estão associadas, letra B, à feitiçaria. Muitas celebridades detentoras de fama, riqueza e poder pessoal deram fim à vida por meio de uma overdose, porque todas estão corretas. Não acharam satisfação, têm um grande vazio na alma, falta-lhes a paz espiritual. 8.31.
Passagem bíblica que, referindo-se ao vinho, descreve sensações, aquelas causadas pelos alucinógenos, é Provérbios 23, verso 29 a 35. Isso. Provérbios 23. Vamos, marque-se para certo e para errado. 8,32. Se o canabidiol extraído da cannabis sativa possui algum valor terapêutico, deve o governo agir sobre ele com o mesmo rigor empregado às demais substâncias utilizadas pela indústria farmacêutica. Certo. 8,33. O usuário de drogas pesadas geralmente inicia-se com a maconha. Certo. Somente os jovens correm risco de serem aprisionados pelas substâncias ilícitas. Errado. Em Apocalipse 9, 20 a 21, a palavra grega farmakeia, traduzida em português como feitiçaria, tem a ver com o processamento, uso e difusão de entorpecentes. Certo. 8,36. A legalização das drogas ilícitas diminuirá o tráfico de entorpecentes e trará lucros ao Estado. Errado. Em vez de gastar numa política pública com a legalização das drogas, o governo deve investir na recuperação dos milhares de crianças e jovens que por todo o Brasil acham-se vítimas de droga e de delinquência. Certo. Com isso, nós concluímos a lição 8 e 7. Agora vamos ao teste de número 4, onde engloba a lição 7 e 8, teste 4 da lição 7 e 8, e o aluno, nesse momento, deve prestar atenção no teste, que nós vamos fazer uma revisão. Se você prestar bem atenção, você será bem sucedido na prova. Então, presta atenção, teste 4 de ética cristã. Vamos, então, à revisão do teste agora. E, ao revisar o teste, se o aluno prestar bastante atenção, ele terá, basicamente, as respostas. Vamos lá. Primeira pergunta. Apesar de seus avanços, a genética não tornará o homem melhor, pois, segundo a Bíblia, letra A, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus e têm a morte por salário. Letra A, na 1. 2. A morte de Cristo é capaz de reverter os efeitos da morte, porque além de reviver-nos espiritualmente, ressuscitar-nos-á na consumação de todas as coisas. Letra B, na 1, letra A, na 2, letra B. 3. Os cientistas pelas quais louvamos a Deus são aqueles que, todas aqui, temem a Deus, objetivo curar, nem óbvio fecundade enxerga, senão a semelhança do Criador. Todas estão corretas na 3. 4. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano é uma pessoa desde a concepção à morte natural. Portanto, sobre os embriões congelados, concluímos. Todas são pessoas, possuem almas, seu descarte é homicídio. Todas estão corretas. 5. Analisando o que se passa na fertilização in vitro, e o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:2, concluímos que tal procedimento, letra D, traz angústia e tormentos, pode resultar numa tarefa árdua demais do casal, embora isso não convém ao casal cristão. Todas estão corretas na 5. 6. A passagem bíblica referindo ao vinho descreve sensações semelhantes àquelas causadas pelos alucinógenos, é letra A, Provérbios 23, verso 29 a 35. Agora é certo ou errado, ou A ou B. O autor Cláudio Honor de Andrade defende haver alternativas eticamente aceitáveis com as células troncas adultas, partindo do princípio de que o nosso corpo possui um grande poder terapêutico. Certo? Então, 7ª, certo, letra A. 8º, apesar dos avanços do projeto Genoma Humano, comprovou-se que já sabíamos, a vida é mais complexa do que supomos, somente o seu autor e conservador pode explicá-la. Certo, letra A, certo. 9, ao extrair de nosso pai Adão o material genético necessário à formação da nossa primeira mãe, o Criador garantiu entre ambos a identidade genética de outra forma,
a humanidade teria desaparecido em Adão. Certo? A endogamia, necessária ao princípio para a multiplicação da humanidade, foi mais tarde proibida por Deus para não comprometermos a perpetuação. Certo? Então, olha só. 7, 8, 9 e 10, tudo certo. Vamos a 11. Pela descrição que a ciência faz dos 15 primeiros dias de um óvulo fertilizado pelo espermatozoide, que temos aí um ser criado à imagem e semelhança de Deus, certo? 12. Para existir, a célula tronca embrionária depende de uma pessoa humana recém-concebida, que será morta para obter a cobiçada célula, certo? 13. Aos olhos do autor, o conservador da vida, o processo de manipular a vida e a pessoa do ser humano e então destruí-lo para se obter a cura de outro não passa de homicídio, certo? 14. A clonagem reprodutiva ou terapêutica não leva em consideração a santidade da vida humana, pois causa a morte de embriões, certo? 15. Nossos filhos, embora se pareçam conosco, jamais serão nossos clones, pois uma é a alma do pai, outra a alma do filho, conforme declara o Senhor, através de Ezequiel 18, verso 4, certo? E a 16, os cristãos não podemos ser neutros diante de temas como as pesquisas célula-tronco, embrionárias, devemos deixar bem clara a nossa posição contrária, certo? Então, todas aqui estão certas, das 7 até a 16. Bom, eu espero que o aluno seja bem sucedido no seu teste. Se você não é aluno, assistiu essa aula para ganhar informação, amém, continue assistindo, as aulas são grátis. Se você deseja se tornar aluno do curso da ETAD para adquirir o seu certificado de teologia básica, teologia média, entre em contato conosco. Você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube, ter acesso à plataforma digital da ETAD e fazer os seus testes através do WhatsApp do aluno. Não importa onde você está, nos Estados Unidos, Europa, Japão, América Central, América do Sul, se você fala o português e consegue acompanhar as aulas sistematicamente, você pode adquirir o seu certificado de teologia básica ou teologia média. Entre em contato conosco, faremos a sua matrícula, assista às aulas. Se você só quer assistir a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, Deus te abençoe e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali, ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, você vai encontrar 235 pastas, com um total de 6.600 vídeos. Toda a Bíblia é comentada para você nas primeiras 70 pastas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia. Temos também toda a Bíblia lida no nosso canal, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.